somos dignos das promessas de Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que, logo sem demora, que todos vocês, primeiramente, levantem a Bíblia, quem trouxe a palavra de Deus lá em cima para me ver. Que coisa maravilhosa, não é? Sempre devemos andar com a palavra de Deus em mãos, para que estejamos prontos para anunciar o Evangelho da Paz. Queria que vocês abrissem vossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 19 do Evangelho de São João. Capítulo 19, a partir do verso 1. Enquanto nós procuramos, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos encontraram? Se sim, digam amém. Se não, digam misericórdia. Amém ou misericórdia? Amém. Que coisa boa. A palavra de Deus vai iniciar da seguinte maneira. Pilatos mandou então flagelar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vos trago fora para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhes Pilato: Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse: Tu não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lajeado, em hebraico Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles clamavam: Fora com ele, fora com ele, crucifica-o. Pilatos perguntou-lhes: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Entregou-o então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota.
Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasgaremos, mas deitemos sorte sobre elas para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura: repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a escritura: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e óleos. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, lendo esse texto nós podemos enxergar uma grande prova de amor. E meditando nessa palavra em que hoje acabamos de ler, meus amados irmãos, nós podemos entender o que de fato é o amor. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, nós conseguimos entender o que de fato é o amor. Amar de verdade é amar mesmo quando o outro falha, mesmo quando o outro erra. O amor verdadeiro, ele não é expressado unicamente quando ele é correspondido. É muito fácil você amar alguém que todo dia diz que te ama, que todo dia diz que te abraça, que todo dia te dá carinho, te dá motivos para sorrir.
Mas quando nós verdadeiramente amamos, nós entendemos que o amor verdadeiro ele não se expressa unicamente quando ele é correspondido. E Cristo nos traz essa reflexão. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo crucificado, nós podemos enxergar essa realidade da qual eu vos digo nesta manhã. Meus amados irmãos, Cristo nos amou, sempre vai nos amar, mesmo quando nós rejeitamos acolher o amor de Deus na nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você crucifica Jesus de novo durante o seu dia? Quantas vezes eu crucifico de novo Jesus? Quantas vezes nós crucificamos Jesus novamente com as nossas más escolhas diariamente? E mesmo assim Deus não desiste de nos amar. Quando nós convivemos com alguém, quando nós, por exemplo, eu que pela graça de Deus vivo a vocação do matrimônio, em que muitas vezes a minha esposa falha comigo, e ali é um momento da qual eu devo demonstrar o que de fato é o amor que eu aprendi olhando para a cruz, conseguindo amar mesmo quando o outro muitas vezes não acolhe esse amor. E da mesma forma sou eu que muitas vezes falho com minha esposa, e aí ela exerce essa função de verdadeira cristã. O verdadeiro cristão, ele ama. E quando nós amamos, nós desligamos o mecanismo de vingança que há dentro de nós por consequência do pecado original. Todos nós, seres humanos, nós temos dentro de nós um mecanismo de vingança. Quando nós somos ofendidos, muitas vezes durante o nosso dia a dia, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na comunidade, no grupo de oração, quando algo nos desconforta, que nos tira do conforto, nós já despertamos dentro de nós um mecanismo de vingança. E aí é onde nós devemos parar e dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E fazer a experiência de voltar atrás e dizer ao Senhor Deus: eu quero amar o meu irmão assim como tu me amou. Eu quero amar o meu próximo assim como tu me amou, meu Deus. Assim como o Senhor me amou. O amor verdadeiro, guarde isso no seu coração, viu? O amor verdadeiro, ele não se expressa unicamente quando ele é correspondido. Meus amados irmãos, eu que por muitas e muitas vezes na Semana Santa eu estava drogado no mundo, bebendo, roubando. Teve Semana Santa que eu cheguei a fazer 12 assaltos por dia. E mesmo assim, Deus não deixou de me amar. Deus não deixou de tentar me resgatar. Lembro-me de certa vez, em uma sexta-feira como essa, Sexta-feira Santa, eu entrei em uma residência, fiz uma família de refém até eles me darem o dinheiro que eles tinham guardado. Para vocês verem, meus amados irmãos, a que ponto eu cheguei de não corresponder o amor de Deus para com a minha vida. E mesmo assim, eu não vi de Deus, eu não enxerguei em Jesus um mecanismo de vingança. Por quê? Porque aquele que verdadeiramente ama, ele consegue amar mesmo quando o outro rejeita o seu amor. E aí nós podemos enxergar essa realidade, e nós conseguimos enxergar quando nós olhamos para a nossa própria vida. Nós nos achamos no direito de olhar para Cristo e dizer: Senhor, me perdoa. Mas muitas vezes nós nos achamos no direito de não perdoar o outro. Assim como você perdoa o outro, assim Jesus quer que você seja perdoado. O que é que você entrega ao outro? Eu aprendi, meus amados irmãos, olhando para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado por mim, por você, por todos nós,
que nós devemos dar ao outro unicamente aquilo que nós gostaríamos de receber se nós fôssemos o outro. O que você gostaria de receber de mim? O que eu gostaria de receber de você? Você já perguntou isso para você mesmo? Quando nós olhamos para Cristo crucificado, meus irmãos, em que nós enxergamos essa expressão completa do amor que foi expressada na cruz, nós enxergamos também a dor de verdadeiramente amar. Amar é sentir também a dor. Jesus sentiu uma dor da qual os nossos olhos carnais não podem alcançar. A nossa razão humana não pode chegar ao entendimento da plenitude da dor que Jesus sentiu na cruz por cada um de nós. Mas quando nós olhamos com o nosso olhar de fé, nós conseguimos encontrar aquilo que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar com facilidade. Ter verdadeiramente fé é enxergar além daquilo que os seus olhos carnais podem ver. Ter verdadeiramente fé é você entrar naquela situação de tal forma e imaginar você ali. Imagine você sendo crucificado. Eis o chamado que Deus faz para cada um de nós. E quero deixar esta palavra também centralizada para quem já exerce a vocação Filhos de Sião e para aqueles que estão entrando agora. Eis um chamado de Deus para a vida de vocês, da qual Ele diz: olhem para mim crucificado por vocês e façam o mesmo por mim. Gálatas capítulo 5 nos ensina que nós devemos crucificar a carne. E agora, Daniel, vou pegar uns pregos lá de casa e um martelo bom e vão empurrar na minha mão? Não, não é isso. Pare de olhar as coisas com seu olhar limitado humano. Crucificar a carne no sentido de você morrer para este mundo e viver unicamente para Deus. Eis aqui a vivência da vocação da qual Deus te chama a exercer. Não é você pegar ao pé da letra e cortar a sua mão porque ela te faz pecar. Não. E sim você ter o controle sobre ela. Crucificar a carne é ter o controle sobre os meus desejos, sobre as atrações da qual eu tenho diariamente. Todos os dias nós passamos pela experiência de receber diversos convites. Nós somos convidados todos os dias, ou para buscar uma vida de santidade, ou para buscar uma vida de busca de condenação. Meus amados irmãos, olhando para Jesus crucificado, nós temos todas as respostas necessárias para que nós possamos exercer a nossa vocação. Morra para tudo aquilo que te afasta daquele que morreu por você. Crucifique a sua carne e os seus desejos pecaminosos, pois maior do que eles é o teu Deus. Mais importante do que os seus desejos carnais é a sua vocação, é o seu destino último, a sua salvação. Nós devemos focalizar a nossa vida na nossa salvação. E é por isso que em Colossenses capítulo 3, no versículo 2, a Bíblia vai dizer: afeiçoai-vos às coisas do alto e não as da terra. Quando nós afeiçoamos as coisas do alto e não as da terra, quando nós verdadeiramente nos afeiçoamos às coisas do alto, nós passamos a verdadeiramente corresponder o amor de Deus sobre cada um de nós. Eu estava ali rezando e de repente um mosquitinho desse aqui foi e pousou em mim, assim como eles estão fazendo aqui até agora. Não é? Isso está em todo canto, não é só aqui, né?
E no momento em que a mosca pousou bem na ponta do meu nariz, aquilo me gerou um desconforto. Eu ficava... E ela insistiu no meu nariz. Ela insistiu. E eu, agoniado com isso, teve um momento da qual eu nem consegui me concentrar na oração por causa dessa dita mosquito. E eu disse: meu Deus, como eu me disperso fácil. Se um simples mosquito me tirou da atenção naquele momento, eu pensei: como eu sou fragilizado, Senhor, como eu sou uma pessoa frágil, como eu dou atenção demais para isso. E aí eu olhei para Cristo crucificado e imaginei a dor que Ele sentiu, e mesmo assim Ele não tirou os olhos de mim. E eu, com um simples mosquito, tirei os olhos dele. Para onde você está olhando? Aonde é que está a centralidade do seu olhar? Em Cristo ou naquilo que te cerca, que simplesmente passa? O seu olhar está focalizado na eternidade ou está focalizado nas coisas passageiras dessa vida que querem roubar a sua atenção e lhe fazer como elas são, simplesmente passageiras e insignificantes? Um simples mosquito me fez tirar o olhar de Cristo. O meu olhar a Cristo, ele conseguiu roubar. Mas os pregos que atravessaram a Jesus não tiraram o olhar dele de mim, de você, de você, de você, de você, de todos nós. Nós precisamos, meus amados irmãos, ser cristãos mais convictos, mais sérios, que leve a sério verdadeiramente aquilo que Cristo fez por nós, para que assim nós possamos verdadeiramente dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eis aqui algo grandioso. Meus amados irmãos, eu trouxe aqui para meditar com vocês. Gosto muito de ler, espero que todos também. Estou aqui com um livro maravilhoso, Lecionário Patrístico Dominical. E aqui está escrito as homilias dos primeiros padres da igreja, né? Então eu quero meditar com vocês aqui. Numa sexta-feira santa como esta, da qual estamos vivenciando, São Cirilo de Alexandria, doutor da igreja, século V, da qual vai tratar sobre o solene ofício da paixão. Ele vai dar aqui uma reflexão grandiosíssima sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós. Meus amados irmãos, ele chega a dizer: conduzem à morte justamente o autor da vida. Conduzem à morte o autor da vida. Existem coisas na Bíblia que muitas vezes, aparentemente, quando nós olhamos com os nossos olhos carnais para algumas coisas que está escrita na Bíblia, aparentemente aquilo é contraditório. Vou dar um exemplo para vocês. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 10, São Paulo, ele diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Chegou uma pessoa uma vez indignada para mim: irmão Daniel, eu estou indignado. Disse: por quê? Porque eu encontrei uma contradição na Bíblia. Eu disse: mas qual? Ele disse: Paulo disse: quando sou fraco, então é que sou forte. Como assim? Que loucura é essa? Meus amados irmãos, o que São Paulo quis nos dizer é que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o Espírito Santo nos fortalece. Porque somente
Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, é que nós temos a humildade de ir ao confessionário e dizer ao sacerdote escolhido por Deus: eu pequei assim, 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 assim e assim. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, meus irmãos, nós nos fortalecemos no Espírito Santo, porque aquele que não reconhece a sua fraqueza não tem humildade de buscar aquilo que está na Bíblia Sagrada, em Filipenses no capítulo 4, no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que trocam essa situação: tudo posso em mim mesmo, que eu mesmo me fortaleço. Eis aí o erro do ser humano: orgulho, falta de humildade, falta de submissão. Você quer ver algo que desgraça a vocação de alguém? É a falta de submissão. Não consegue ser submissa ao seu coordenador, não consegue ser submissa ao seu sacerdote, olha para o padre já com desprezo. Estava falando, Monsenhor Rômulo, eu estava falando isso. Aparentemente uma contradição. Aparenta quando você olha com o seu olhar carnal, mas quando você tem um discernimento do Espírito Santo, tudo que você lê na Bíblia, Deus te mostra a realidade. Quando nós olhamos para Cristo crucificado, se nós não olharmos com um olhar de fé, acabamos achando que ali é uma derrota. Quando você olha para Cristo crucificado sem fé, você acha que ali Jesus perdeu. É um derrotado. É um derrotado no sentido de que ele não é poderoso para descer da cruz. Lembra que disseram isso? Mas eis aqui um momento em que Cristo é vitorioso. Quando Ele mostra para a humanidade, quando Ele mostra para os pecadores, em que a vingança não vale a pena. Devolva tudo com amor. Embora você seja uma pessoa apedrejada, devolva tudo com amor. Cristo crucificado nos mostra que a vingança não vale a pena. Jesus venceu o mundo sendo crucificado e não crucificando. Pare de tentar buscar a sua vitória crucificando alguém. Pare de tentar crescer pisando na cabeça de alguém. Jesus venceu sendo crucificado e não crucificando. Jesus venceu quando Ele deu o amor, mesmo recebendo o desprezo, os tapas, os bofetes, os cuspes, as zombarias. Eis a grande lição. O livro da qual você nunca vai parar de ler é a imagem de Cristo crucificado. É um livro da qual você nunca vai parar de ler. Quando você estiver passando pelos seus combates espirituais, quando você estiver passando pelo comodismo, quando você estiver passando pelaquela aridez: Daniel, eu não choro mais, eu não consigo mais nada, cara. No começo, quando começava a oração, eu me arrepiava inteiro. Era bom demais. Repousava quase toda a reunião. E aí quando bate a aridez, quando bate aquele momento de deserto, nós já pensamos em abandonar o barco. Como somos inconstantes, meus irmãos. Mas nós devemos reconhecer a nossa fraqueza para que o Espírito Santo nos fortaleça. Quando você passar por esses momentos, lembre deste dia da qual você está ouvindo tudo isso que eu estou te falando. Seja qual for o sofrimento da qual você passar, nenhum deles vai superar o sofrimento de Cristo por você. Seja qual for a ferida que está no teu coração, na tua carne, no teu espírito, na tua alma, nenhuma dessas feridas consegue superar a dor de
de Jesus Cristo crucificado por você. Reconhecendo isso, você não desiste da sua fé. Reconhecendo isso, você encontra forças para você se manter de pé. Lave a sua vida sempre, sempre com o Espírito Santo, para que esse lavar do Espírito Santo faça que as suas feridas cicatrizem conforme for a vontade de Deus. Mas olhe para Cristo crucificado. Eis aí a resposta para todas as suas perguntas. Eis aí, meus amados irmãos e irmãs, o livro da qual todo dia um vocacionado deve ler, um consagrado deve ler, um sacerdote, uma freira, aqueles que são casados, todos nós devemos ler todo dia o livro da Santa Cruz. Cruz esta que para muitos é loucura. Uma vez eu pregando, eu disse: salve a santa loucura então, se ela me conduz à salvação eterna. Olhe para Cristo crucificado sempre, e você encontrará tudo aquilo que é necessário para te manter de pé na tua fé. Tudo isso já é o suficiente para que você possa dizer: a tua graça me basta, meu Deus. Eu não preciso de mais nada porque eu tenho tudo. Se eu não estou bem financeiramente, se eu não estou bem na minha saúde, e muitas vezes eu não encontro respostas, olhe para a cruz e reconheça que você já tem tudo, você não precisa de mais nada. A graça de Deus nos basta. Eis o momento da qual Cristo quebrou a barreira que existia entre você e seu Deus. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, do versículo 1 ao 2. O livro do profeta Isaías foi escrito por volta de 700 a 750 anos antes de Cristo. E lá já relatado, não são os vossos pecados, não é Jesus, não é Deus, não é Deus que não escuta vossas orações, não é Ele que está com a mão incapaz de fazer. São os vossos pecados que causam uma barreira entre vós e vosso Deus. Ou seja, os nossos pecados constroem uma barreira entre nós e Deus. E assim Ele vai nos impedindo de termos um contato com o Espírito Santo. Mas o que é que Jesus fez por você na cruz? Meu filho, eu vou fazer o seguinte: eu vou derrubar essa barreira. É por isso que Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora do caminho é desvio. Fora da verdade é mentira. Fora da vida é morte. Nem todos aqueles que você vê com o coração batendo, andando na rua, respirando, está vivo. Para que nós possamos verdadeiramente estarmos vivos, temos que estar com o autor da vida dentro de nós. Eis aí a Eucaristia. O momento da qual a barreira que o pecado causa, nos impedindo de ter um contato maior com Deus, foi quebrada com Jesus sendo crucificado. E assim, Ele escolhendo os apóstolos para darem a reconciliação, a sua reconciliação com Deus. Confissão, sacramento, sinal sensível da graça de Deus que nos alimenta, nos conduzindo à salvação eterna. Eis aqui o que é um sacramento. Jesus morreu na cruz para que você pudesse verdadeiramente encontrar o caminho, a verdade e a vida. Busque sempre estar verdadeiramente, não somente com palavras,
mas verdadeiramente vivenciando o que de fato é o caminho, a verdade e a vida em você, nas suas palavras, nas suas atitudes, e assim você possa construir a humildade de reconhecer que Deus te ama e que você precisa buscar diariamente esse amor. São João Maria Vianney falava: é sempre primavera no coração de quem ama a Deus. Seja qual for o deserto que você passar, no seu coração vai ter uma primavera, porque você lembra daquilo que Cristo fez por você na cruz. Eu estou falando tudo isso sem fugir da imagem de Cristo crucificado e de seu sacrifício. E agora, meus amados irmãos, eu quero falar um pouco para você. Para você enxergar o sacrifício de Cristo na cruz, você não precisa voltar, até porque é impossível voltar a 2000 anos atrás. Não. Santa Missa, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma incruenta, ou seja, que não sente dor, mas ali é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que você se comporta no Calvário? Quando você entra na igreja para ali presenciar a Santa Missa, eis ali o momento da qual você está há 2000 anos atrás, no seu hoje. E ali nós temos o contato com o amor de Deus de uma forma mais intensa de todas. A Santa Missa, meus amados irmãos, se ela fosse compreendida verdadeiramente por todos os seres humanos da face da terra, as nossas igrejas não poderiam ter paredes, porque a lotação era enorme. Você sabe por quê? Que muitas vezes na casa de Deus, na Santa Missa, não encontra as maiores lotações. Compare uma missa em que você vê aqui na cidade, por exemplo. Compare a multidão da Santa Missa com a maior festa mundana que você lembra aí na sua cabeça nesse momento. Qual é a maior multidão? Você sabe por que isso acontece? Porque a missa é o sacrifício de Cristo. Tinha uma multidão aos pés da cruz? Tinha. As pessoas preferiram focar naquilo que passava, coisas insignificantes. Nós devemos, meus amados irmãos, estar com a nossa atenção em Cristo crucificado, para que a imagem de Cristo crucificado entre de tal forma em nós, ao ponto de nos fazer nos crucificarmos por amor a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, assim como Ele entregou a vida dele por nós. A misericórdia de Deus que nos abraça, a misericórdia de Deus que vem ao encontro da nossa miséria, miseráveis pecadores. Eis a posição de um verdadeiro soldado de Cristo, quando ele se prostra diante do Rei dos Reis e diz: Senhor, visita o meu nada. Senhor Jesus, faz do meu coração um sacrário vivo, para que eu seja fortalecido pela Tua graça, para que eu seja capaz de corresponder ao amor que Tu transmitiu por mim na cruz. Tem pessoas que não me entendem, meus irmãos, por eu tentar me aproximar de Deus todos os dias. Dizem alguns dos meus familiares que eu sou louco, que eu sou fanático, que eu vou ficar perturbado.
eles não enxergam o valor do sagrado. Eles não enxergam ainda a importância de estar na presença do sagrado. Porque o mundo material dispersa, rouba a atenção do seu espírito para enxergar o sagrado. Tem pessoas que olham para a Eucaristia como eu olhava outrora. Quando eu era do mundo, eu passava drogado em frente à igreja e eu dizia: meu irmão, que parada é essa? Todo mundo de joelho, de frente para essa bolinha branca. Eu chamava a Eucaristia de bolinha branca, porque eu não enxergava o sagrado. Eu estava cego pelo pecado. O pecado, ele é como uma poeira, ela vai tirando o brilho. Não tem aquele objeto quando você compra novo, ele está ali brilhando, né? Aí você passa a experiência de passar uma semana sem limpar. Quando você vai ver, tem uma poeira nele, tirando o brilho, tirando a beleza. O pecado rouba o brilho do seu olhar, o brilho do seu sorriso. E Jesus crucificado vem e te limpa com o sangue precioso que ele derramou na cruz. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias novamente em 1 João. 1 João antes de Apocalipse. Capítulo 1. Primeira João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Eu quero pedir só os que têm a tradução da Bíblia Sagrada Ave Maria. Quando eu disser no 3, todos vão ler juntos, amém? Sem pressa, nós não estamos narrando um jogo de futebol, né? A gente que lê a Bíblia, calma. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. 1, 2, 3. E o sangue o sangue de Cristo nos purifica, nos lava, nos liberta, nos fortalece, sara nossas feridas. Eis aqui o porquê que você deve dizer também nos momentos de dificuldade: o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Cristo tem poder. E o sangue dos mártires, aqueles que morreram por amor a Cristo. E ser mártir, ser martirizado verdadeiramente, não precisa necessariamente, não é unicamente alguém vir cortar seu pescoço. Também é assim o martírio. Mas o martírio também que nós somos chamados todos os dias é morrer para tudo aquilo que nos afasta do autor da vida. Meus amados irmãos, São Cirilo de Alexandria, já no século V depois de Cristo, há muitos anos atrás, ele diz: na realidade a paixão de Cristo era algo assim, como um laço estendido ao poder da morte, visto que a morte do Senhor era o princípio
e a fonte da incorruptibilidade e da novidade da vida. Eis aqui a resposta para quem acha que Jesus perdeu, que Jesus foi derrotado quando ele foi crucificado. Não. Aqui está a resposta de quem verdadeiramente tem fé. Quando ele diz que, visto que a morte do Senhor era o princípio e a fonte da incorruptibilidade e da novidade da vida, depois da morte de Jesus. Quando Cristo morreu pela humanidade, o mundo passou a vivenciar outra realidade completamente diferente. É tanto que até mesmo na história fala antes de Cristo e depois de Cristo. Isso ocorre também na nossa vida, quando nós reconhecemos que Cristo morreu por nós, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada. E aí você pode dizer assim, ó, antes de Cristo, eu era assim, assim, assim. Depois de Cristo, no sentido de, depois de eu conhecer Jesus, a minha vida passou a ter verdadeiramente luz, verdadeiramente discernimento, verdadeiramente entendimento do que verdadeiramente é esta vida da qual nós estamos vivenciando. Meus amados irmãos, olhando para a cruz de Jesus crucificado, nós podemos entender o que nós rezamos na Salve Rainha. O vale de lágrimas estamos vivenciando, meus irmãos. Durante essa vida terrena, um vale de lágrimas. Sempre você vai ter problemas. Cristo nos mostra Ele crucificado e depois Ele nos mostra a ressurreição. Primeiro vem o sofrimento. Quem acha que o sofrimento é coisa do diabo, toda situação a pessoa diz, estou sofrendo, isso é um cão. A capiroto diz assim. Meus irmãos, Santo Afonso de Maria Ligório, eis a primeira regra dos santos, o sofrimento. Fazer a experiência de sofrer em Cristo é fazer que as suas dores se encontrem com a de Jesus e ela diga para você, eu não sou maior do que a dele. E você mesmo assim não desistir da sua caminhada. Quando as nossas dores se encontram com a de Jesus, nós conseguimos entender que por mais que o meu sofrimento seja grande, não supera o sofrimento de Cristo. E assim nós podemos suportar o peso da nossa cruz. Jesus diz, pega a tua cruz e segue-me. Tem gente que acha que Jesus disse, pega o travesseiro e segue-me. Tem gente pregando um cristianismo com a maldição da teologia da prosperidade. Segue Jesus e tu terás Hilux, Land Rover. Deus vai prosperar na tua vida. Falso cristianismo. Ei, filho, aqui tem cruz. Primeiramente veio o sofrimento, depois vem a recompensa daqueles que verdadeiramente souberam sofrer por amor a Cristo e dizer, o amor não foi amado, pois eis-me aqui, Senhor, para dizer, eu te amo, mesmo com os meus pecados, mas eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida. E aí você vai e tem a experiência de amar o amor, de verdadeiramente amar o amor. Se ele te ama, corresponde, rapaz. Deixa de ser teimoso. Menino teimoso. Já aquele menino teimoso, né? A mãe faz de tudo, ama, dá carinho, e o menino
Mamãe é muito chata. Olha, chata. Não tem? Às vezes a gente é assim, meus irmãos. Às vezes a gente é como uma criança teimosa. Deus nos amando, e a gente com cara de quem chupou limão azedo, né? Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer o amor de Deus e fazer de tudo para corresponder esse amor. Embora o nosso amor nunca for grandioso como o dele é por nós, mas nós fazemos o esforço de dar a Deus o meu melhor. E qual é o seu melhor? Qual é? É a sua casa? Não. É o seu carro? Não. É o seu relógio caro? Não. É a sua roupa da Hollister? Não. Qual é o teu melhor que você pode dar a Deus? Qual é? Teve gente dizendo aqui o coração. Vamos lá. Palavras. A vida. A vida, a vida, a vida. Eis aí o melhor que tu deves dar a Deus, a tua vida, oferta a tua vida. Eis aqui uma oportunidade. Comunidade Católica Filhos de Sião está aqui. Uma das oportunidades que Deus te dá está aqui. Oferta a tua vida. Entrega a tua vida, exerce a tua vocação, abraça aquilo que Deus quer te dar. Eis aqui o teu presente. Não estou fazendo proselitismo não, é porque eu sei, meus irmãos, que quando você está numa comunidade como esta, você tem formação, você tem vida de oração, você tem vida transformada. Você tem pessoas do teu lado para te ajudar quando você mais precisa. Pessoas estas que não querem visar o teu bolso, a roupa que tu veste, não. Pessoas que querem te ajudar a você ter um encontro com Deus. Mudança. Eis aqui as palavras da qual devem se encarnar dentro de você. Amém, irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.